Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu já disse a vocês, não existe horário certo para estudar, certo? Então, sabemos como os horários estão complicados durante essa fase de quarentena. Então, o horário que você estudar tá ótimo, certo? O importante é não deixar o assunto passar, principalmente porque já estamos chegando na reta final do nosso semestre. Já entramos no meio de maio. Consequentemente, maio seria nosso último mês de aula, porque início de junho já é as provas e depois já entraríamos de férias, certo? Então, vamos entrar para os nossos dois últimos assuntos, que é os índices de atividade e os índices econômicos. Nos índices de atividade, nós vamos observar um ponto específico. Enquanto nos índices anteriores fazíamos os 2 anos diferentes, nos índices de atividade vamos somar os 2 anos e dividir por 2, obtendo assim uma média. Depois essa média será dividida por outro valor e multiplicado por 360, porque 360 é considerado o ano contábil de 360 dias. Sabemos que o ano normal é considerado 365, mas 360 é uma média que fazemos na contabilidade para obter esses valores de índices. Nos índices de atividade, nós vamos calcular o prazo médio de recebimento, ou seja, quanto tempo a empresa demora para receber tudo aquilo que ela vendeu. Nós vamos calcular o prazo médio de estoques, ou seja, nós vamos saber dentro do ano quantas vezes aquela empresa girou, quantas vezes aquele estoque da empresa girou, e nós vamos calcular o índice médio de pagamento, que é quanto tempo a empresa demora para pagar as suas contas dentro do prazo de um ano, dentro do prazo de 360 dias. Lembrando mais uma vez que para todos esses exemplos são utilizados o primeiro balanço, aquele nosso primeiro exercício, que é o balanço da Souza Cruz S.A., certo? Então, começando agora os índices de atividades, nestes índices nós vamos calcular quantos dias a empresa demora em média para receber, pagar e renovar os seus estoques. Nessas fórmulas, como eu falei anteriormente, serão considerados valores médios, ou seja, se você precisar das duplicatas a receber médias, você vai somar as duplicatas dos 2 anos, soma, divide por 2 e aí você obterá esse valor médio, certo? Como eu já falei anteriormente, o índice de atividades é o prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque e o prazo médio de pagamento. Somando esses 3 prazos, nós vamos obter o ciclo financeiro da empresa. No prazo médio de recebimento, observamos que a fórmula é duplicatas a receber médias dividido por vendas brutas multiplicado por 360. Embaixo, certo? Aqui em azul, duplicatas a receber médias. Vejam que tem os valores dos 2 anos no balanço da Souza Cruz, certo? O valor de 486,80 mais 478,20. Após somar, eu divido esse valor por 2. Quando eu dividir, eu vou ter esse valor aqui. Esse valor é a média das duplicatas, a média dos 2 anos das duplicatas. Então, esse valor está aqui em cima. Duplicatas a receber médias, 482,50, dividido por vendas brutas. Vocês lembram onde é que estão as vendas brutas? As vendas brutas estarão lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício, certo? Então, eu vou dividir as duplicatas médias pelas vendas brutas. O resultado eu vou multiplicar por 360, que como eu já expliquei a vocês nos vídeos anteriores, no início do vídeo, 360 é considerado o ano. E aí eu vou obter esse valor aqui, ó, 32,77, certo?
Esse índice ele vai indicar quantos dias, em média, a empresa espera para receber suas vendas. Esse índice, quanto menor, melhor. Em 2008, a Souza Cruz aguardava, em média, 32 dias para receber suas vendas. Isso aqui é análise descritiva, certo? Quando diz quanto menor, melhor, é que se a empresa vender e receber dentro do próprio mês, será melhor. Nesse caso da Souza Cruz, era vendido e só 32 dias depois era que a empresa recebia. Não é ruim, porque depois de 1 mês e 2 dias a empresa recebia aquilo que havia vendido. É um prazo relativamente bom, certo? Então, esse é o prazo médio de recebimento. Bem simples, não é difícil. Lembrando que toda vez que na fórmula tiver o nome média, você terá que somar as contas dos 2 anos e dividir por 2. Não esqueçam disso. Agora, vamos estudar o prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamento indica o quanto a empresa espera para pagar suas compras. Então, esse índice, diferente do recebimento, é quanto maior, melhor. Por quê? Porque a empresa terá um prazo maior para pagar suas contas. Então, a fórmula do prazo médio de pagamento, ela também é bem simples. Fornecedores médios dividido por compras. Fornecedores médios, você vai pegar fornecedores dos 2 anos, que tem lá o balanço dos 2 anos, vai somar, como está explicado aqui embaixo, ó, fornecedores médios. Pegou o valor do primeiro ano mais o valor do segundo ano, soma, divide por 2, você vai obter a média de fornecedores médios. Então, fornecedores médios está aqui, dividido pelas compras. Logo após, você vai multiplicar por 360. E aí você vai obter quanto tempo a empresa demora para pagar as suas compras. Vejam que o prazo de recebimento dela deu 32 dias, enquanto o prazo de pagamento deu 30 dias. Ou seja, a empresa nem recebe suas contas, mas ela já tem que pagar aquilo que deve. Esse prazo, ele consequentemente não é tão bom. Se tivesse dado um valor maior, seria melhor, pois a empresa receberia e pagaria suas contas. Então, indica em média quantos dias a empresa espera para pagar suas compras. A interpretação, quanto maior, melhor. No ano de 2008, a Souza Cruz levou em média 30 dias para efetuar seus pagamentos. Novamente, isso aqui é análise descritiva. Bem, gente, agora o prazo médio dos estoques. No prazo médio dos estoques, esse índice vai demonstrar quantos dias a empresa leva para vender seus estoques. Observem que, mais uma vez, somamos os estoques dos 2 anos e dividimos por 2. E aí obtivemos a média. E vamos dividir pelo custo das vendas. O custo das vendas também vai estar lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício. Esse custo das vendas também pode estar com o nome de custo dos produtos vendidos. Então, você vai pegar a média dos estoques, dividir pelo custo das vendas e, após isso, multiplicar por 360. E aí você vai obter o índice do prazo médio de estoque. Como já falei, esse índice indica, em média, quanto tempo a empresa demora para vender seus estoques. Quanto menor esse índice, melhor. Ou seja, se ela produzir e vender no prazo de 30 dias, que é 1 mês, era que seria o ideal. Vejam que a empresa demora mais de 100 dias para vender seus estoques. Então, o giro dos estoques da Souza Cruz leva uma média de 134 dias, demonstrando ser inadequado para o ano de 2008. Mais uma vez, lembrando algo que eu não falei no começo. Toda vez que eu faço a média das contas, que eu calculo as médias, eu vou dividir pelo valor da conta
do ano mais recente. Ou seja, no balanço da Souza Cruz, tivemos no balanço o ano de 2007 e 2008. Se eu fiz a média dos estoques, certo? Eu vou pegar esse resultado e dividir pelo custo das vendas de 2008, certo? Foi uma coisa que eu esqueci de falar dos dois índices anteriores. É que sempre quando tiver a média, você vai dividir pelo ano mais recente. Então, não esqueça, isso vale também para o prazo médio de recebimento e para o prazo médio de estoques. Então, sempre vou dividir pelo valor da conta do ano mais recente. Nesse caso da Souza Cruz, que utilizamos 2007 e 2008, nós vamos fazer a média do valor e depois dividir pela conta do ano mais recente. Bem, gente, começando agora os índices econômicos. Esses índices, eles são aqueles que indicam a margem de lucro, a rentabilidade, o retorno de capital investido e a velocidade das operações realizadas. O primeiro índice econômico é chamado de taxa de retorno sobre o investimento. A taxa de retorno sobre o investimento vai ser o lucro líquido dividido pelo ativo médio total. Vejam que novamente eu tenho o ativo médio total. Ou seja, eu vou somar o ativo dos 2 anos e vou dividir por 2 para obter esse ativo médio total, certo? E o lucro líquido, como eu expliquei na parte anterior, no índice anterior, ele vai ser o lucro líquido do ano mais recente. Ou seja, no caso da Souza Cruz, como eu tive o ano de 2007 e 2008, eu vou somar o ativo dos 2 anos, 2007 e 2008, dividir por 2 e vou obter a média e dividirei pelo lucro líquido. O lucro líquido do ano de 2008, do ano mais recente. Esse índice, eu também vou multiplicar ele por 100. Então, esse 0,37 aqui, eu vou multiplicar por 100, porque eu preciso desse índice em porcentagem. Quando eu multiplicar, esse valor será de 37%. Então, observem. Indica o percentual que o lucro líquido representa para cada unidade monetária de ativo médio. Interpretação: quanto maior, melhor. Considerando a situação da Souza Cruz, temos que o lucro líquido representa 37% do ativo médio do ano de 2008. O segundo índice é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Esse índice, ele mede o poder de ganho dos proprietários, certo? Então, ele vai indicar que para cada R$1, a empresa ganhou tantos reais. Então, a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido será o lucro líquido. O lucro líquido vai estar lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício. Então, observem que todos os índices até o momento utilizamos a DRE. Utilizamos a demonstração do resultado do exercício, coisa que nos índices de liquidez e índices de endividamento nós não estávamos utilizando, utilizávamos apenas o balanço. Então, nos índices de atividades e nos índices econômicos, vamos começar a utilizar os valores da DRE também. Então, nesse índice, dividimos o lucro líquido pelo patrimônio líquido médio. O patrimônio líquido médio vai estar lá no passivo, certo? Então, você vai pegar o valor do patrimônio líquido dos 2 anos, soma e divide por 2, certo? Então, esse valor vai ser o patrimônio líquido médio. Quando você faz a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido médio, você vai ter o valor de 66 centavos. Então, indica o percentual que o lucro líquido representa para cada unidade monetária de patrimônio líquido. Quanto maior, melhor. Esse índice ele mede o poder de ganho dos proprietários, ou seja, para cada R$1 investido, há um ganho de 66 centavos. Portanto, aproximadamente haverá um retorno em 2 anos. Como vimos, esse índice oferece o tempo que os proprietários teriam para terem de volta o capital investido.
observamos que não existe uma taxa considerada ideal. Porém, é interessante observarmos os concorrentes e uma coisa é certa: um bom índice será aquele que apresentar alguns pontos percentuais superiores à taxa de juros do mercado. Bem, gente, a margem líquida, ela vai indicar o percentual de lucro líquido em cada unidade monetária vendida. A margem líquida, nós não vamos precisar fazer a média. Por quê? Porque nós vamos fazer os 2 anos para ter uma comparação. Então, a fórmula da margem líquida será o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas, certo? Vezes 100. As vendas líquidas, elas também podem estar no balanço pelo nome de receita líquida de vendas. Aliás, no balanço não, na DRE, na demonstração do resultado do exercício, certo? Então, fizemos o ano de 2007 e fizemos o ano de 2008. No ano de 2007, tivemos o percentual de 21,3%, enquanto que em 2008 tivemos o percentual de 23,6%. Então, indica o percentual de lucro líquido em cada unidade monetária vendida. Interpretação: quanto maior, melhor. Poderíamos também calcular a margem líquida operacional, bastando para isso colocarmos no numerador do índice o valor do lucro operacional e a margem bruta, bastando para isso colocarmos no numerador do índice o valor do lucro bruto. E finalizando, nosso último índice é o giro dos ativos. O giro do ativo, ele vai ser a vendas líquidas, que também pode estar por nome na DRE de receita líquida de vendas, dividido pelo ativo total médio. Esse valor, como vocês observaram, tem o nome médio na fórmula. Então, novamente, eu vou precisar somar os 2 anos e dividir por 2 para ter o valor médio. Toda vez que eu tenho médio, eu sempre faço a média dos anos da conta que está pedindo o valor médio e vou dividir pela conta do ano mais recente. Não esqueçam disso, não esqueçam desse detalhe. Nesse caso, certo, do giro do ativo, do balanço da Souza Cruz, o valor deu igual a 1,55. Então, esse índice indica quanto foi vendido para cada unidade monetária de investimento total médio. A interpretação diz que quanto maior, melhor. Esse índice indica, na realidade ele mostra que o ativo girou 1,5 vezes no ano de 2008 pelas vendas. Então, chegamos ao final do nosso assunto. Análise das demonstrações contábeis é tudo isso que acabamos de aprender. Passamos por muitas aulas. No primeiro momento, tivemos aula presencial, onde aprendemos a fazer análise vertical e horizontal, onde até aí tudo ok. Não tivemos mais tempo de estudar os índices em si, em sala de aula. E aí eu tive que começar a me reinventar e a começar a gravar aulas para vocês. Coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo. Mas às vezes a comodidade vai impedindo a gente de fazer o diferente, de ser o diferente, de fazer o diferencial. Que através de tudo isso que está acontecendo no mundo, que você também possa se reinventar na sua profissão. Que através de tudo isso que está acontecendo, que você possa querer melhorar o profissional que você é. A empresa, ela precisa de profissionais multifuncionais, profissionais criativos, profissionais que entendam de todas as áreas e não apenas de algo específico. E é esse tipo de profissional que você deve ser. Procurem ser cada vez melhores em tudo que fizer. Procurem ter entendimento sobre todos os assuntos e não apenas sobre alguns assuntos específicos. Eu espero que eu tenha aguçado a curiosidade de vocês e que esse seja o pontapé inicial para que vocês possam conhecer mais das ciências contábeis, que é um leque tão abrangente, que você, administrador, precisa entender a vida financeira da empresa. Então fica aqui o meu muito obrigada a vocês por esse semestre.
façam a rematrícula para que próximo semestre estejamos juntos novamente. E não acabou não, tá? A gente ainda tem muito exercício aí pela frente, porque eu preciso analisar a nota de vocês. Então, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, e que vocês tenham muita curiosidade em entender cada vez mais de todo e qualquer assunto, porque é essencial para a nossa vida como ser humano, para a nossa vida como profissional.